Irmãos, nós queremos também compartilhar uma devocional com a igreja nesta manhã, e o título dessa devocional é Uma Nova Identidade. Uma nova identidade. Então imagine se você, ao acordar em um certo dia pela manhã, você olha e não reconhece mais a pessoa no espelho, né, que você vê no espelho. Imagine se um dia você acordasse e a sua identidade tivesse sido completamente substituída. O rosto ainda é o mesmo, mas o olhar mudou. O brilho nos olhos é outro. Suas vontades mudaram. Seus desejos foram transformados. Você abre a sua agenda e você percebe, os seus planos mudaram. O que antes era para você prioridade, agora parece simplesmente futilidade. Você lê as suas mensagens e percebe que até o seu tom de responder mudou. Onde antes havia somente orgulho, agora há gratidão. Onde antes havia somente pressa, agora há também paz. E aí você tenta se lembrar do que te movia, e algo surpreendente invade a sua mente. Você já não vive mais para si mesmo. Você já não vive mais para si mesmo. Seu nome continua o mesmo na sua carteira de identidade. Mas o seu coração, você sabe, você sente, o seu coração mudou. Não é mais o mesmo. Alguém maior, alguém eterno, alguém que te amou antes da fundação do mundo, habita em você. Isso parece um filme, mas não é. Isso não é ficção científica, isso não é um filme, isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Quando você nasceu de novo, você ganhou uma nova vida, você ganhou um novo coração. Quando você nasceu de novo, você não recebeu apenas instruções para uma vida melhor, não, você recebeu uma nova identidade em Cristo. A vida cristã, meus irmãos, não é apenas um aperfeiçoamento da velha criatura, da velha natureza. A vida cristã é a crucificação do velho homem. É a crucificação do velho homem e o nascimento de alguém completamente novo, vivendo pela fé, sendo governado pelo amor e sendo guiado pelo Espírito. É o que o apóstolo Paulo fala, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo na carta aos Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, vamos ver. Versículos 19 e 20. Aliás, o versículo 20 foi o último texto lido na devocional de domingo passado pelo presbítero Joel. Gálatas 2, 19 e 20. Olha que Paulo diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A palavra de Deus, ela é toda de uma profundidade tremenda, e esse é um dos versículos mais profundos do Novo Testamento. Porque aqui está, meus irmãos, um resumo da teologia da justificação, da união com Cristo e da vida cristã pela fé.
O apóstolo Paulo, escrevendo a uma igreja que estava sendo ameaçada por um falso evangelho, chamado legalismo. E aqui o apóstolo Paulo revela a essência da vida cristã reformada. Unidos a Cristo pela fé, nós morremos para o pecado e vivemos para Deus. Nós morremos para o pecado e vivemos para Deus. E Paulo era alguém que tinha plena consciência daquilo que ele estava falando. Porque veja, afinal de contas, outrora Saulo de Tarso era um perseguidor dos cristãos. Saulo de Tarso era um homem violento, era cego espiritualmente, tinha zelo com cegueira espiritual. Mas lá no caminho de Damasco, aonde Saulo estava indo justamente com autorização, com a carta branca para prender os cristãos, e essa história os irmãos conhecem, está lá em Atos 9, Saulo teve um encontro com Cristo ressurreto. E o que aconteceu ali? Saulo foi crucificado com Cristo. Saulo morreu para a antiga vida e então nasceu Paulo, que passou a viver para Cristo e por Cristo. Paulo recebeu uma nova identidade em Cristo. Da mesma forma, é cada um de nós. Da mesma forma, somos cada um de nós. Se você foi convertido a Jesus, você nasceu de novo. Então você tem uma nova identidade. Paulo estava escrevendo aos Gálatas que estavam confusos, estavam enganados, eles estavam voltando às velhas práticas das obras da lei. E Paulo então vem aqui e declara com força: não sou mais eu quem vive. Não sou mais eu quem vive. Meus irmãos, a fé cristã não é uma reforma de comportamento. A fé cristã é a morte do eu e o nascimento de uma nova vida em união com Cristo. E olhando aqui para esse texto, em particular o versículo 20, nós podemos entender então o que significa estar crucificado com Cristo. E como isso deve transformar radicalmente quem nós somos, como nós devemos viver e para quem nós devemos realmente viver. Gálatas 2:20 é como a espinha dorsal da vida cristã. Então vamos ver aqui 3 verdades transformadoras neste versículo. O fato, meus irmãos, é que muitas vezes nós vamos vivendo o milagre que foi operado em nós, da nova vida. Nós muitas vezes vamos vivendo o milagre do novo nascimento como algo normal. Nós vamos vivendo como algo de só menos importância, mas a palavra de Deus sempre nos chama à realidade. Nós vamos vivendo como algo sem importância, mas a palavra de Deus sempre nos retorna à verdade. E esse versículo 20 aqui de Gálatas 2, então, tem 3 verdades profundas e fundamentais para a nossa vida. E a primeira verdade que nós podemos ver aqui nesta manhã é a seguinte: se fomos de fato crucificados com Cristo, nossa velha vida morreu. Se fomos de fato crucificados com Cristo, nossa velha vida morreu. Fui crucificado com Cristo. Fui crucificado com Cristo. Aqui está o mistério da nossa união com Cristo. Quando Jesus morreu, nós morremos juntamente com Ele. Não fisicamente, mas nós morremos no sentido espiritual. Nossa velha natureza, nossa natureza pecaminosa foi condenada e foi crucificada com Jesus. O pecado não pode mais, meus irmãos, ter domínio sobre nós, não deve poder ter domínio sobre nós. A cruz de Cristo não foi apenas um evento histórico, a cruz de Cristo é a nossa libertação do erro, do mal, do pecado, é a nossa libertação. A Bíblia nos ensina que quando nós cremos em Jesus, o Espírito Santo nos une a Ele espiritualmente, verdadeiramente, milagrosamente, da forma que só o Senhor pode fazer. E o que isso significa? Isso significa, meus irmãos, que a morte de Jesus na cruz se torna a nossa morte diante de Deus. É o fim da nossa autonomia,
é o fim do nosso ego, é o fim da nossa velha identidade corrompida. Romanos capítulo 6, versículo 6 diz isso da seguinte forma: sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravos. Os irmãos se lembram que 2 homens foram crucificados ao lado de Jesus. Um deles zombava, mas o outro reconhecia: nós merecemos isso, mas ele não. Naquele momento, meus irmãos, aquele ladrão que reconheceu o seu pecado, ele morreu para o velho eu, morreu para a arrogância, para a rebelião, para a incredulidade. E o que foi que Jesus respondeu? Hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem que até ali havia sido um ladrão, naquele momento ele morreu com Cristo. No caso dele, ele morreu literalmente com Cristo, mas ele morreu também espiritualmente. A velha natureza morreu, seu passado não condenou, porque a sua vida, a sua velha vida, morreu juntamente com Cristo na cruz. Mas e quanto a nós? E quanto a você? Você de fato morreu com Cristo? Ou você ainda tem alimentado o velho homem de alguma forma, a velha natureza de alguma forma, com os seus desejos, vícios, orgulhos, mentira, egoísmo? Você tem de fato falado como alguém que foi crucificado com Cristo? Ou será que a sua linguagem ainda tem refletido o mundo e não a sua nova identidade na cruz? Pense, se a sua vida foi crucificada, onde estão as marcas? As marcas da sua identidade em Cristo estão sendo evidenciadas em você e através de você? Essa é uma pergunta para cada um de nós. Logo mais à frente, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas mesmo, no capítulo 6, versículos 17, ele vai dizer o seguinte: eu levo no corpo as marcas de Jesus. Eu levo no corpo as marcas de Jesus. Então, a primeira verdade que nós podemos ver aqui em Gálatas 2:20 é: se fomos de fato crucificados com Cristo, nossa velha vida morreu. Isso é uma verdade. Já não sou eu quem vive. A segunda verdade que nós podemos ver aqui é: Cristo vive em nós. A vida cristã é Cristo em ação. Cristo vive em nós. A vida cristã é Cristo em ação. Por isso ele vai dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida do cristão não pode, meus irmãos, ser centrada no eu, mas deve ser centrada em Jesus. A nova vida deve ser Cristo vivendo em nós. Sabe o que isso significa? Sabe o que é isso? Isso é a regeneração. Isso é a santificação das nossas vidas a cada dia. Não é uma melhora da velha natureza, mas é uma nova identidade em Cristo. Imagine um corpo morto recebendo vida, como na visão do profeta Ezequiel, descrita lá em Ezequiel 37, onde Deus dá vida a um monte de ossos secos. Imagine uma alma vazia sendo preenchida pelo Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo: eu morri, mas agora quem vive dentro de mim é Cristo. Meus irmãos, isso não é apenas uma palavra bonita, isso não é apenas uma poesia, isso é regeneração, isso é uma nova criação, isso é a nova vida em Jesus. A vida cristã não é apenas um estilo de vida, a vida cristã é uma verdadeira troca de vida, é a vida de Cristo em ação dentro de você. Esse é o cerne da nossa união mística com Cristo. Esse é um dos pilares da fé reformada. Não é apenas que nós cremos em Cristo, até o diabo crê, mas é que Cristo habita em nós. E é o Espírito Santo de Deus aplicando a presença viva de Jesus na alma de todo aquele que foi regenerado.
Mas será que realmente essa verdade tem sido verdade na sua vida? Pense e responda a você mesmo diante de Deus: Cristo vive em mim? Se Cristo vive em mim, Cristo de fato tem sido o Senhor da minha vida? Se Cristo vive em mim, Cristo tem sido de fato o Senhor das minhas ações, das minhas reações, dos meus pensamentos, ocultos muitas vezes a todo mundo, mas patente diante de Deus? A mente de Cristo está sendo formada em mim? Eu posso afirmar que a minha mente hoje, ela é mais santa do que era ontem? Foi para isso que nós fomos chamados, para crescer na graça do Senhor. Então, será que eu posso afirmar que a minha mente, o meu coração, a minha vida hoje é mais santa do que ontem? Lá em Colossenses capítulo 3, versículos 2 e 3, nos manda o seguinte: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Morreste. Se Cristo vive em você, então a sua vida deve ser o perfume de Cristo. É a palavra de Deus que diz lá em 2 Coríntios 2,15, somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Se Cristo vive em você, então o seu comportamento deve ser moldado por Ele. 1 João capítulo 2, versículo 6 diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como Ele andou. Se Cristo vive em você, então a sua vida deve incomodar o mundo. Se Cristo vive em você, então a sua vida deve incomodar o mundo. Em João, capítulo 15, versículo 18 e 19, Jesus diz o seguinte: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. E lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, tem uma afirmação que muitas vezes nós não queremos ler. Mas ali está escrito o seguinte: ora, todos, não é um, nem dois, nem três, nem alguns, todos, quanto querem viver piedosamente, serão perseguidos em Cristo Jesus. Todos, quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Se Cristo vive em você, então você não pode mais viver para si mesmo, nem por si mesmo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não mais vivam para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aquele que vive em Cristo tem que viver por Cristo e para Cristo. Então a primeira verdade que nós vimos é: fomos de fato crucificados com Cristo, nossa velha natureza morreu. A segunda, se Cristo vive em nós, a vida cristã é Cristo em ação. Uma terceira lição que nós podemos aprender aqui em Gálatas 2:20 é: se vivemos pela fé no Filho de Deus, então devemos ter uma vida de gratidão e dependência dEle. Se vivemos pela fé no Filho de Deus, então devemos ter uma vida de gratidão e dependência. É o que diz o texto: e essa vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Veja, meus irmãos, o viver do cristão não é por mérito, nem é por esforço próprio, nem é pelas obras da lei. O viver cristão é pela fé. Nós vivemos pela fé, aquela fé que confia, a fé que se entrega, a fé que descansa, a fé que depende. Essa fé é uma fé movida pelo amor de Cristo por nós, pelo amor de Cristo que me amou e se entregou por mim. Isso nos lembra, meus irmãos, da eleição pessoal. Isso nos lembra que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Isso nos lembra da substituição vicária da morte de Cristo por nós na cruz. Isso nos lembra do incalculável amor redentor de Jesus por nós. Nós sabemos que a fé que salva, ela não termina no momento da conversão. A fé é um dom de Deus. Se Deus não colocasse a fé em nosso coração,
jamais seríamos salvos. Mas ela não termina no momento da conversão. A fé não é uma porta de entrada para depois nós vivermos a nossa vida da forma que queremos, ou por esforço próprio, ou por mérito próprio. Paulo está dizendo, agora Cristo vive em mim. Agora Cristo vive em mim. Em outras palavras, cada respiração, cada ato da nossa vida, devemos fazer na dependência do Senhor com fé. Veja, a fé cristã, meus irmãos, ela começa pela fé, porque a fé é um dom de Deus, mas ela deve continuar pela fé, e deve ser pela fé até o final. Nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, também que a fé não é um salto no escuro. A fé é uma confiança contínua e racional no caráter de Deus e na suficiência de Cristo que habita em nós. Afinal, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, pense, se você morreu com Cristo, se Cristo agora vive em você, então viva pela fé. Essa fé nele, naquele que te amou e te amou até o fim. Portanto, se de fato você foi crucificado com Cristo, a sua velha vida também deve morrer. Se Cristo vive em você, a sua vida deve ser Cristo em ação através de você. Se você vive pela fé no Filho de Deus, então você deve ter uma vida de gratidão e de dependência nele. Gratidão e dependência no Senhor. Portanto, você quer frutificar? Você quer dar frutos para a glória de Deus? Primeiro você deve morrer em Cristo. Você quer ter paz? É preciso, meus irmãos, que esta seja a sua realidade. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Só isso nos trará a paz com Deus. Você quer ter firmeza? Caminhe pela fé no Senhor Jesus. Caminhe pela fé no Cristo que te salvou, que vive em você, o Filho de Deus. Estou morto com Cristo, estou vivo com Cristo e caminho pela fé em Cristo. Que essa seja a nossa confissão, que essa seja a sua confissão, que essa seja a sua prática e a sua segurança. Estou morto com Cristo, estou vivo com Cristo e caminho pela fé em Cristo. Que Deus nos abençoe em todo o tempo. Vamos orar mais uma vez?